Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num livrinho curto, sabe? Mas com poder espiritual assim imenso. É Oração, a Arte de Acreditar, do Neville Goddard. Foi escrito lá em 1946, mas, olha, a ideia dele redefine tudo o que a gente costuma pensar sobre o que é orar. Ele transforma a oração de um simples pedido em um ato de criação consciente. Então, para começar, vamos pensar numa pergunta bem básica, uma que todo mundo já deve ter se feito em algum momento. Afinal, o que é oração? A resposta que vem na hora, né, é pedir, suplicar por algo. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito completamente diferente? E é exatamente aqui que a ideia do Neville Goddard vira o jogo. É disruptiva mesmo. Olha só o contraste, fica muito claro. De um lado tem a oração, como a gente conhece, a súplica, um pedido externo por algo que falta, e do outro, a visão dele, a oração como criação, um estado interno de já ter recebido. A grande sacada é essa, a gente para de pedir e começa a assumir. Pois é, essa é a grande virada de chave. O significado da oração, para Neville, não tem nada a ver com pedir. É sobre assumir. É a arte de sentir o desejo como algo já realizado. Completamente realizado. E essa citação aqui, nossa, ela é a base de tudo. O poder, percebe? Não está no ato de pedir, está no estado de acreditar que já recebeu. É essa convicção interna que, segundo ele, move o mundo lá fora. Ok, mas como isso é possível, né? Como é que um sentimento vira realidade? Bom, a resposta do Neville é que a gente tem um poder divino dentro da gente. E esse poder é a imaginação. Para ele, a imaginação não é só sonhar acordado, é a própria presença de Deus agindo em nós. E o mecanismo por trás disso é o ponto-chave de tudo. Imaginar com um sentimento bem intenso, sabe? Não é só fantasia. É como se a gente estivesse plantando uma semente de verdade no plano espiritual. E essa semente, essa imagem mental cheia de emoção, ela tem que se manifestar no mundo físico. É um processo criativo que exige disciplina. E olha, isso não acontece por acaso, não é aleatório. Existem princípios, regras bem definidas, uma mecânica mesmo por trás de todo esse processo. O Neville não fala disso como se fosse mágica, não. Ele apresenta como uma lei, a lei da consciência. O ponto de partida, o princípio fundamental é esse aqui. A consciência é tudo. E entender isso é crucial. Não se atrai o que se quer, se atrai o que se é, em pensamento, em emoção. O universo, nessa visão, é como um grande espelho que só reflete de volta ao nosso estado interior. E isso leva a gente direto para a chamada lei da reversão. Funciona assim. Quando alguém age, pensa e sente de forma consistente, como se o desejo já fosse real, o mundo externo, o universo, não tem outra opção. Ele começa a se reorganizar para confirmar essa nova crença. A realidade, no fim, se molda ao estado que foi assumido internamente. Tudo isso, na teoria, parece fascinante, né? Mas a beleza do que o Goddard ensina é que não fica só na teoria. Ele oferece um guia prático, um verdadeiro passo a passo de como aplicar tudo isso de um jeito bem direto e poderoso. Esse aqui é o famoso método que ele ensina, o método pré-sono. São 3 passos. Primeiro, entrar num estado bem relaxado, sonolento ali antes de dormir. Segundo, visualizar com toda a clareza o desejo como se já fosse real, já tivesse acontecido. E o terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, sentir. Sentir a alegria, a gratidão, a certeza de que aquilo já é verdade. Esse estado, sabe, meio acordado, meio dormindo, seria o portal perfeito para a gente impressionar a mente subconsciente. E essa frase, ela resume essa mudança de mentalidade de um jeito brilhante. Não se ora para que algo aconteça, se ora porque já aconteceu. Uau! A oração, então, deixa de ser uma ferramenta para fazer algo acontecer e se torna um reconhecimento de que no plano do espírito aquilo já é um fato, é um alinhamento, entende? Não uma súplica. Então a gente chega no ponto central. Por que essa filosofia é vista como algo tão transformador? A resposta é simples, porque ela devolve o poder, ela devolve a responsabilidade para cada um. O impacto de um livro tão pequeno é imenso. Ele mostra que a fé e a imaginação não são coisas passivas, são forças criativas ativas. Ele explica essa tal lei da assunção, transforma a oração, que era um pedido, em poder pessoal.
inspira uma responsabilidade espiritual, um domínio de si. E o mais importante, oferece um caminho prático para criar a realidade de forma intencional. No fim das contas, a mensagem é essa. Esse livro é um manual prático para criar a própria realidade. Como? Aprendendo a viver o futuro, agora, no momento presente. Assumindo o controle dos próprios pensamentos e emoções para moldar a experiência da vida. E se desse para resumir tudo, tudo mesmo, numa única frase, seria essa. É curta, é direta e é de um poder imenso. A imaginação cria a realidade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Se isso for verdade, o que a nossa imaginação está criando agora, nesse exato momento? A resposta para essa pergunta pode revelar muito sobre a realidade que cada um está construindo para si mesmo.